Continuarmos aí na nossa explanação, trazendo as verdades da Escritura. Estivemos ontem fazendo a live, mas a live caiu uma vez, e aí a live no final também caiu totalmente. Parece até que foi derrubada a live. Achei muito parecido, fiquei desconfiado. Mas enfim, nós estamos de novo para nós explanarmos o nosso tema e esperar que desta vez dê tudo certo, abençoado. Então vamos lá, nós estamos com o tema, o Filho do Homem vindo nas nuvens e a reunião dos eleitos, e a reunião da congregação. Bom, abençoado, hoje sexta-feira, sextou, e nós estamos aqui. Bom dia! Eu já estou no aguardo. Ainda tarde de dia. Ótima noite, irmão Francisco, irmão Valdemir e Elaine. A irmã Valdemir e Elaine, é maravilhoso demais. Joacil Nunes, boa noite. Guarabira, irmão Joacil Nunes. Edson Nascimento, ótima noite. Daniel Ribeiro, boa noite. André Cruz, boa noite. Maria Madalena, boa noite. Aquele do Supremo Criador a todos, um abraço. Maria Cristina, boa noite. Irmão Conceição Gomes, boa noite. Irmã Maria Sueli, boa noite. Luiz Alberto Almeida, boa noite. Maria José Piovesan, boa noite. E a todos que irão nos acompanhar aqui na live ao vivo, e a todos que irão nos ver e nos ouvir posteriormente no gravado. Uma ótima noite do seu irmão no Pai, Otonelson Moraes. Nós somos o preterista. Rai Moraes, Marcos Gomes ontem estava acabando com vocês. Não, acabando com vocês não, estava falando besteira para lá, irmão. Ele estava falando bobagem, besteira, lorota, para enganar os trouxas. Só isso. Tá bom? Isso não nos atinge. Tá bom? Isso aí o bolso já sentindo, e aí o cabo começa a espernear. É dessa forma mesmo. Mas nós vamos falar a verdade até o parafuso sair água. Boa noite, irmão. Boa noite, o irmão. Jurema Rodrigues Oliveira, boa noite. Edson Nascimento, boa noite. O que houve ontem, irmão? A live caiu. Primeiro caiu o sinal da internet, e no final a live foi derrubada. Olá, irmão Tonelson, estou aqui na fila no ônibus. O irmão Valdeci Carvalho, boa noite. E o irmão Luiz Boituva, eu cheguei, boa noite, muito bem. Nós estamos reapresentando, nós vamos reexplanar a live de ontem. E eu nem deixei cair no canal a live de ontem. Eu já tirei logo, porque de fato não deu certo, não deu liga, não teve como nós explanarmos de uma maneira linear aquilo que nós queríamos. Mas hoje eu creio que vai dar certo. Joacil Nunes, cheguei agora, boa noite, abençoado. O Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e a reunião dos eleitos juntamente com ele. Eziel Silva, boa noite, meu nobre Otonelson, boa noite. Eu mandei esse link para muitos lugares, muitas pessoas. Eu mandei um link até no Facebook. Botei lá o aviso até no Facebook. Só não vai ouvir quem não quiser. Infelizmente hoje é sexta-feira e muitos irmãos, muitas pessoas vão para a pseuda, falsa igreja. Adorar um falso Cristo, pseudo Cristo, obedecendo um pseudo pastor, um falso pastor, falso padre, falso apóstolo, falso profeta, falso reverendo. São tudo pseudos. São, eu chamo de estelionatários, infelizmente, essa é a verdade. Mas eu quero, boa noite, abençoado. Quem derrubou o derrubador de live? Não sei o que foi, não sei se foi o YouTube, a plataforma, mas eu sei que lá no finalzinho, quando eu estava falando, tinha 3 pessoas só, e a live foi derrubada. Foi. O canal. Muito bem, mas nós estamos aqui. Enquanto eu não receber a notificação por escrito ou aqui no canal,
A gente vai arrochando até enquanto a gente puder falar, nós vamos falar a verdade. Vamos lá, abençoado. Muito bem. O texto base para a nossa meditação foi o Satanás, foi o diabo que derrubou a live. Foi abençoado. Ele não mata não, quem derruba o diabo quem derruba o Satanás. O irmão não disse na live passada que ele está em derredor? Boa noite, irmão Tonelson Itaoca, Fortaleza, Ceará. Um abraço abençoado. Honório Pereira aí de Fortaleza, tá bom? Nós estamos planejando ir para Fortaleza aí, se eu não me engano, no mês de novembro. Outubro, novembro, nós estamos aí passando o final de semana em Fortaleza. Tá bom, abençoado? Vamos lá. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 29 ao versículo de número 31 é o nosso texto base. Agora nós vamos partir para a explanação. E dentro da explanação, aqui e acolá, quando der, a gente conversa novamente. Muito bem. Abra a sua Bíblia, seu livro, o seu tablet, o seu computador, o seu celular, que você tiver aí, ou anote com a caneta, papel, pegue papel e caneta e anote as referências para você poder pesquisar, ter como você ver, pesquisar e ter base daquilo que nós estamos falando. Josana Bispo Casoto, pessoal do Pai, boa noite a todos, boa noite. Então vamos lá, Mateus 24, versículo de número 29 ao 31 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes, os seus anjos, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bom. Traduzindo, o Satanás é nossa própria carne, é nosso lado ruim, sem nenhum entendimento. Eu sei que o Senhor concorda comigo, irmão Tonelson. Sim, senhor, é isso mesmo. Está um menino doido como camisa azulzinha. Tá parecendo um padre, né, irmão? Com aquela faixinha branca. Abençoado. Dá um poeiro aqui em Maceió, nas Alagoas. Se o soberano Pai nos permitir, com certeza nós ainda iremos fazer um tour por muitas cidades do Brasil, visitando, pernoitando, comendo uma carne assada, uma caldeirada de peixe, uma macarronada na casa dos irmãos. Um abraço. Então vamos lá. Então fica muito claro na nossa mente, ao ouvirmos ensinos sobre esse tema, que essas pessoas não têm noção daquilo do que estão falando, ou simplesmente estão manipulando a verdade. Então, quando você ouve alguém falar sobre esse tema, boa noite, meu amigo Tonelson Moraes, vamos marcar uma pescaria quando você vier aqui na minha cidade de Fortaleza, pegar umas traíras. Um grande abraço, Francisco Irapuã, Frota do Nascimento. Eu vou estar em Fortaleza no mês de novembro, provavelmente. Eu vou estar ali na região da praia do Cumbuco e da Praia do Futuro. Nós vamos estar naquela região ali. Vou passar 2 dias ou 3 lá naquele local. Tá bom, abençoado? E com certeza, de repente, a gente pode esticar outros dias. Quando eu vim para Fortaleza, a minha casa recebe meu irmão com prazer. Geladeira e comida e rede. Aqui é o que não falta. Da Paraíba para o Pernambuco é bem pertinho, irmão. Já ia convidar ele. Tamo junto, abençoado. Botar os 4 pneus novos no carro, encher o tanque de gasolina e tacar o pé na estrada. E aí nós vamos fazer a festa qualquer dia desse com os irmãos no Pai, em qualquer parte
do nosso Brasil, ou pelo menos nos estados e municípios mais próximos de nós. Tá bom, abençoado? Vamos lá. Muito bem. Então existe um ensino de que a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu será, ainda jogam para o futuro, será um acontecimento literal, no sentido de que virá um homem, um ser humano, em cima, literalmente em cima de nuvens, descendo, com raios brilhantes, trovões e trovoadas e relâmpagos, e fogo saindo dos lados, tipo aqueles filmes da Marvel, que você gosta de assistir. E que o sol, a lua e as estrelas, sabe, seriam destruídos. A Terra, o cosmos, seria destruído, se enrolaria como pergaminho, literalmente. Fogo consumiria todas as coisas do cosmos. Então, o Criador faria um outro céu e outra terra. E dentro desse enredo também, ele mandaria ou enviaria anjos, seres angelicais, descendo com asas, colhendo, pegando os eleitos dos quatro cantos dos céus, para levar para um suposto lugar chamado de céu. Então essa é a, não é a, eu ia falar um nome aqui, mas não vou falar não. Então esse é um engano. Esse é um enredo fantasioso. Essa ideia de que o cosmos seria destruído quando Cristo viesse sobre as nuvens do céu, e os eleitos seriam catados, igual a gente cata manga, quando está no inverno, manga madura, a gente sai catando no chão. E que isso é uma realidade que todo olho, literalmente falando, veria sobre as nuvens do céu, um acontecimento global. De repente o céu sumiria e desceria aquela comitiva de seres angelicais e Cristo num trono ou num cavalo branco, rasgando de lá para cá. Então essa mentira, ela perdura até hoje. Sabe? Esse engano, ele perdura até hoje. Por quê? Porque ele satisfaz o desejo, o anseio da carne, da natureza humana, dos desejos e paixões da natureza humana, que não quer jamais morrer, que não quer jamais deixar de existir. A natureza humana, ela quer transcender. A pessoa quer morrer aqui e aparecer acolá, dentro de um mundo espiritual, outra realidade, outro mundo lá, e ele vai viver lá. Como? Não se diz. Se vai trabalhar, não se fala. Se vai se alimentar, não se diz. Ou alguns dizem que é um lugar de glória, não precisa comer, não precisa fazer nada, é só ficar lá, deitado numa rede, balançando para lá e para cá. Ou banhando debaixo do rio, do trono que corre do eterno, pulando. A gente vai sair correndo, eu vou pular no braço do trono e vou mergulhar no rio da vida que sai debaixo do trono do eterno. Então essas aberrações, essas loucuras, essa insanidade mental, ela foi inserida dentro da mente humana. E as pessoas, pasmem, as pessoas dão de si, de tudo que elas têm, dão de si, para, supostamente, quando morrer, ter direito a estar nesse lugar. Sabe? Essa implantação
dessa ideologia religiosa, fantasiosa, esse mundo de Nárnia, sabe? Chapeuzinho Vermelho, Mágico de Oz, Branca de Neve, é a mesma coisa dessa ideia religiosa. Isso não existe dentro da Escritura. Qual o problema? O problema é que pegaram expressões de um povo milenar, antigo, e infelizmente, se implantou, se inculcou na mente das pessoas essa ideia contrária àquilo que os autores das Escrituras falaram. Os autores das Escrituras falaram para um povo, para um tempo, para uma era, para uma geração, e a religião pegou e transportou essa ideia para todos os tempos, para todas as eras e para todas as gerações. E é algo que nunca acontece, é algo que nunca se realiza, é algo que nunca tem um desfecho. Na ajuda dessa miséria enganosa, estão agora outro ramo religioso chamado de a graça. Essa facção religiosa chamada de a graça ajuda as pessoas a se colocarem dentro de uma esperança falsa que nunca acontecerá. Por quê, irmão Antonelson? Porque a vinda do Filho do Homem, o sol, a luz escurecer, as estrelas cair, os eleitos serem recolhidos, reunidos, juntados, isso já aconteceu. Tudo isso já aconteceu até o ano 70 DC do primeiro século. Pasmem. Até hoje, o povo cristão, preste bem atenção, até hoje o povo cristão, especificamente o povo que se denomina cristão. Por que, irmão Tonel, você está fazendo essa distinção? Porque existem milhões de outras pessoas, outros povos, que não se denominam cristãos, que não estão dentro dessa paranoia mental. Não é? E eles vivem de maneira diferente. Abençoado é. Um dos povos mais cultos, inteligentes, pacíficos, honestos, hospitaleiros, mais justos e sinceros do planeta se chama o povo japonês. O Japão é um dos países mais desenvolvidos em todas as áreas que você pode imaginar. E lá eles não são cristãos. Eles são budistas e eles têm outra religião. Eu não vou lembrar do nome, mas são duas religiões que predominam no Japão. O cristianismo, para eles, não tem sentido de ser para o Japão. Porque eles entenderam e sabem que para o homem ser bom, ele não precisa de fazer rituais religiosos. Para o homem fazer o bem, ele só precisa saber que aquilo é um bem e que ele quer, ele deseja fazer, e ele vai fazer, e ele quer fazer. Ponto. Ele não precisa de um livro para dizer para ele que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado. Porque todo mundo sabe que isso é errado. O irmão está entendendo? Então não tem sentido para ele que isso é algo comum. Agora, quando a gente vem para cá, para essa lástima chamada de Brasil, lástima que eu falo do sistema implantado no Brasil, não do país em si. O nosso país é o melhor país do planeta. Sabe? Mas é um dos piores geridos do planeta. É onde tem uma corja de maior bandidos do planeta. É no Brasil. Desonestidade, enganadores, roubadores, ladrões, todo tipo de imundícia que você puder imaginar está no Brasil. Parece que mandaram tudo para cá. Essa bota, esses estercos humanos, estão todos aqui no Brasil.
sabe? É verdade, irmão. Pode derrubar YouTube se quiser o canal. Tô nem aí. Mas a verdade eu falo. Se não tiver YouTube nem Facebook, eu vou pra rua. Vou comprar uma caixa de som e daquela potente. Daquela que sacode a carne do cara. Tum, tum. E um microfonezão potente. Vou juntar dinheiro e compro e vou para as esquinas falar do preterismo. Vou para as praças falar do preterismo completo. Shintoísmo, muito obrigado, irmão Idemar Oliveira, Ademar Oliveira. O Japão predomina o budismo e o shintoísmo, são as duas religiões predominantes no Japão. Irmãos, eles não precisam de ser cristão não para ser bom, não, eles são bons sem ser cristão, são educados. Quando eles vão para as copas, o povo japonês, quando termina os jogos, eles limpam o chão todinho, que os porcos das outras nações deixam, as mazelas deles. O cocô que o brasileiro deixa nas ruas, o japonês sai catando e botando na sacola, tudinho, depois dos jogos. Gente educada, gente honesta. É princípio para eles a honestidade, a justiça. Agora aqui, quando cai para cá essa ceboseira, chega a me dar nojo essa gente. Pois muito bem, nós vamos para cá, porque senão eu vou me zangar logo e vou descer o cacete até as horas. Então vamos para cá. O primeiro tópico vai falar de quê? A realidade. Na realidade, a que se refere o verso 29 de Mateus 24? A que se refere o versículo de número 29 de Mateus 24, que eu vou ler para nós novamente. Ele disse: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ora, do que o autor está falando? Ele está falando do astro sol, ele está falando do astro lua, ele está falando das estrelas, literalmente das estrelas que cairiam do céu. Ou do que é que ele está falando? Ele está falando de governo, estrutura governamental, poderes governamentais que seriam destruídos, cairiam por terra. É isso, abençoado? É, abençoado. Sol, lua e estrelas são pegas nas escrituras como figuras de linguagem para mostrar outra realidade e não a literalidade de que o sol ia escurecer, a lua não dá a sua luz, as estrelas caem do céu. O nome disso, dentro da gramática, é metáfora. Essas palavras estão sendo pegas, estão sendo usadas de forma metafórica. E isso é comum dentro das escrituras. Eu vou mostrar para você, e você não correr daí. Deixa eu mostrar o primeiro texto. Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 6 ao versículo de número 10, que eu vou ler. Ouçam o sonho que tive, disse José. Disse-lhes: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai, aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho é esse? Que sonho que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sol, sua mãe, lua, e seus irmãos, as 11 estrelas, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Sim. José foi vendido para o Egito. Muitos anos depois, José tornou-se governador do Egito. Houve uma fome por toda a terra de então. E Jacó
e seus filhos tiveram que comprar comida onde? No Egito, onde José era o governador. Quando os irmãos de José chegaram no Egito, José como governador, os irmãos se prostraram diante dele e reverenciaram ele como autoridade. Então as estrelas estavam se curvando diante de José. Depois veio o sol e a lua. José disse, vai buscar papai, mamãe, vai trazer todo mundo, e o irmão mais novo também. Se eu não me engano, era Benjamim. E quando toda a família chegou, sol, a lua e as estrelas, todas elas se curvaram diante de José. Assim, o sonho se tornou realidade. Então, sol, lua e estrelas são astros físicos para mostrar verdades morais e espirituais. No caso aqui, eles estão sendo pegos como metáfora para falar de governo. O pai é o cabeça, principalmente dentro da cultura judaica. O pai era o cabeça de toda a família. A mãe era a segunda cabeça. A mãe era o poder menor do que o pai, do que o sol. A lua governava a noite e o sol governava o dia. E as estrelas representam pessoas nas escrituras. É por isso que os irmãos de José foram simbolizados como estrela. E o pai e a mãe como sol e lua, governo sobre a vida de José. Que se renderiam e se curvariam diante dele. Muito bem. Isaías capítulo de número 13, versículo de número 9, versículo de número 10. Isaías capítulo de número 13, versículo de número 9, versículo de número 10. Diz, vejam, o dia do soberano está perto, um dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra. Ora, em Isaías 13, versículo de número 9, diz que o Senhor devastaria a terra. Mas que terra? A terra de Israel? Sim, a terra de Israel também foi devastada. Mas a expressão a terra também é usada ou foi usada para simbolizar outras nações, outros povos. Hoje nas ruas onde andei pregando tudo errado, tenho um pouco de vergonha das pessoas acharem alguma coisa de mim. Ser uma autoridade na vida, mas em paz. É verdade, abençoada. As pessoas podem achar, irmão, o que quiser de nós, mas nós temos que nos colocar, nos levantar, nos posicionar diante daquilo que nós somos na realidade, tá bom? Filhos do Eterno, vivendo o estado eterno, vivendo a eternidade com o Pai. Ponto. E isso nos traz uma leveza, uma alegria, tá bom? Uma confiança, uma certeza, uma convicção inaudita. Muito bem. Verso 10, ele disse, as estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz, o sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os ímpios por causa da sua iniquidade. Do que o profeta Isaías está falando? O profeta Isaías está profetizando contra a Babilônia. Essa linguagem significava que a Babilônia seria destruída. Que os governos da Babilônia seriam desfeitos. Sol, lua e estrelas escureceriam, ou seja, seriam destruídos, morreriam, acabariam. Irmão, e quem iria fazer isso? E quem iria fazer não? E quem fez? O Criador. Levantou outra nação para sentenciar a nação da Babilônia. Irmão, Isaías 13, versículo de número 17 diz, vejam, eu despertarei contra ele os medos. Os medos invadiram a Babilônia e destruíram a Babilônia, o seu povo, o seu governo, o seu rei. Eu levantarei contra eles os medos, que não se interessam pela prata, nem se deleitam com o ouro,
seus arcos ferirão os jovens, eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônios, será destruída por Ial. Boa noite de Imperatriz do Maranhão, Pedro Cunha. É daqui, abençoado. Olha só, irmão, um imperatrizense aqui. Ah, Pedro Cunha, boa noite, abençoado. Um abraço, é um prazer estar por aqui. Ah, meu irmão, olha só, de Imperatriz do Maranhão. Tá bem facinho para nós nos conhecer, tá bom? Então é isso. Quem destruiu a Babilônia? O Criador. E quando veio a sentença de destruição, esta foi a linguagem usada pelo profeta. É a mesma linguagem usada em Mateus 24, 29. De que a nação de Israel também, o sol lá escureceria, a lua não daria sua luz e as estrelas também do céu cairiam. E o que é isso, irmão? Uma palavra de juízo que era normal, foi normal dentro do contexto das Escrituras. Quando Cristo disse que ele viria, o Filho do Homem, viria nas nuvens do céu com poder e glória, e que o sol escureceria, a lua não daria sua luz, ele não está falando, ele não está falando dos astros que estão no céu. Ele estava falando dos governos, do governo de Israel. Israel como um todo escureceria. O povo, as estrelas caindo do céu, são os homens caindo da sua posição. O preterismo tem muita coerência com as escrituras. A única linha de entendimento, de interpretação que explica as escrituras. É a única. Futurismo anda longe. O preterismo, e aí eu quero só lembrar o irmão Pedro Cunha, que o preterismo tem ramificações, viu, irmão? O preterismo tem pelo menos 3 ramificações. Tá bom? Depois até é bom a gente falar sobre isso mais a fundo. Muito bem. Então é isso. Mateus 24, versículo de número 29, está falando de governos que cairiam e que caíram. É só olhar a história. Que história, irmão? A história de Israel do ano 70. A sua é preterismo total, irmão. Sim, a minha linha de entendimento preterista é preterismo total, absoluto, completo. Não há mais absolutamente nada para se concretizar. Nem em vida e nem depois que morre. Porque tem um preterismo aí, meia boca, incompleto, parcial, que diz que ainda não estão no corpo de glória, que diz que ainda não está com o Pai totalmente. É uma confusão. E tem outro preterismo aí, que é o preterismo da aliança eterna, da graça eterna. Um da aliança eterna e outro da graça eterna, irmão. Irmão, quando o cara entra por um caminho errado, não tem outra coisa a não ser dar errado, meu irmão. Tá errado, meu irmão? É claro que tá errado, meu irmão. Mas vamos para cá. Segundo, do que se trata o verso 30 de Mateus 24? Vamos ler. O verso 30 de Mateus 24 diz: então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Apareceria o quê? O sinal do Filho do Homem. Não é o Filho do Homem, irmão. Até ontem eu disse que o sinal de chuva não é a chuva, irmão. É o sinal de que vai chover. Não é a chuva propriamente dita, é o sinal da chuva. O irmão sabe o que é um sinal? Um sinal pode ser uma mancha na pele, um sinal. Um sinal pode ser como o arco no céu, que o Eterno colocou, ali é um sinal. Toda vez que aparece o arco, colocar o nome de íris
uma deusa pagã, nunca foi. O Eterno não disse arco-íris. Quem botou íris foi o homem. O nome é arco. O arco colorido do Eterno. Não tem íris nenhuma lá. Então o arco foi colocado como sinal. Uma aliança é um sinal. Um som é um sinal. Um resplandecer é um sinal. O vento é um sinal. Raio é um sinal. Trovão é um sinal. Então existem vários aspectos e tipos de sinais. Eu sempre costumo dizer, o Apocalipse é um jornal vencido há mais de 2000 anos. Estou correto nesta afirmação? Corretíssima. O Apocalipse é um jornal vencido. A gente fala jornal, mas o Apocalipse é o quê? Apocalipse é uma revelação profética. Apocalipse é revelação, o livro da revelação. Então, aquele livro da revelação é consumado. Quando você é menino, a instituição, eles iriam te cobrir. É verdade, irmão. Então, boa noite, Antônio. Boa noite, irmã Maria Madalena. A senhora já está saindo? Pode ficar à vontade. Sim, você está corretíssimo. Então, vamos lá. Do que se trata isso aqui? O sinal do fim. Todas as nações da terra se lamentarão e verão. E verão o Filho do Homem. Deixa eu colocar algo aqui. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. A expressão ver, né? Da mesma forma de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Esse que vem com as nuvens, e todo olho o verá. O todo olho o verá. É a mesma expressão daqui, verão. A mesma ideia. A ideia do optalmos. É uma expressão usada de forma metafórica para falar dos olhos da mente, da faculdade de conhecer. Significa dizer o quê? Que todas as nações da terra souberam, conheceram. Era, irmão, que era o Filho do Homem ali. Por quê? Porque é uma expressão de juízo sobre uma nação. Vir nas nuvens é uma expressão de juízo sobre uma nação. É por isso que Isaías, capítulo 19, versículo de número 1 diz: eis o soberano, cavalgando numa nuvem ligeira contra o Egito. É uma sentença de juízo que caiu sobre o Egito. Vou sair, nada, só falei. Um abraço abençoado. Então, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu é que a Igreja Católica, após a destruição de Israel, de Jerusalém, do templo, da morte de judeus, da dispersão de judeus, da escravidão de judeus naquele período, aí é o século II em diante, século III, até o século IV, a Igreja Católica pegou as Escrituras e tomou posse das Escrituras e manipulou a sua interpretação, colocando isso aqui como se fosse algo literal. E até hoje, pasme, teólogos, homens inteligentíssimos, capacitadíssimos, homens graduadíssimos, não sabem o que é uma figura de linguagem. Irmão, fica encabulado com isso. Eu entendo o que é. Ou não sabem, ou manipulam a verdade para usufruírem daquilo que ela dá. Incrível é que pessoas usam o Apocalipse de maneira literal, a confusão está feita. Pronto, está feita. É igual aqui, Mateus 24, 30 que nós estamos. Então houve o sinal. Agora você me perguntaria assim, irmão Atonalcio, e qual foi o sinal do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu? Que sinal era esse? Já que eu vou lhe falar, vou ler mais um texto. Então, Mateus capítulo de número 26, aqui o contexto, aqui bem imediato, Mateus 26, versículo de número 62 ao 65, Mateus capítulo 26, esse aqui é um dos textos mais claros do mundo sobre essa verdade.
Aí o irmão perguntou: alguém aí viu o Eterno num cavalo pelas nuvens? Então, cavalgando em nuvem. Não tem, registraram lá na antiguidade, lá no Antigo Testamento, não tem. O que significa então? Que é uma palavra, uma linguagem de metáfora para falar de condenação sobre uma nação. Preste atenção nesse texto para você nunca mais esquecer. Mateus 26, 62 e diante diz: então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Yauxa: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Yauxa permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Iau vivo, se você é o Cristo, o filho de Iau. Diga-nos. Ele disse: tu mesmo disseste. Respondeu Yauxa: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aqueles homens do Sinédrio disse que eles o veriam vindo sobre as nuvens do céu, assentado no trono à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A pergunta é: eles viram? Como os irmãos aí futuristas querem colocar? Abençoado, eles viram? Não viram, irmão. Sabe por quê que eles não viram literalmente? Porque isso aqui é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem de juízo que o versículo de número 65 explica. Diz o quê? Ele diz o 65, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos ainda de testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Agora a pergunta é: que blasfêmia que Cristo disse? O que levou Cristo a ser crucificado no madeiro? É simples, foi ele dizer que eles o veriam vir nas nuvens do céu, com poder e glória. Irmão, e o que era? Juízo sobre a nação de Israel. Cristo disse literalmente para os judeus: eu venho sentenciar a nação de Israel, eu venho julgar a nação de Israel. Foi por isso que o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: blasfemou, porque só o soberano poderia fazer isso. E eles o tinham como um homem comum. Olha só, abençoados do Pai. Muito bem. Então, Mateus 24, 30 está falando sobre o juízo da nação de Israel. Terceiro, então, o verso 31 de Mateus 24 se trata de anjos juntando pessoas no céu. Anjos catando pessoas e levando para o céu. Como assim, abençoado? Como assim anjos literalmente descendo, seres espirituais, juntando os eleitos? Olha o versículo de número 30. Vamos voltar lá, irmão, para nós entender. Capítulo 24, versículo de número 31. Diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. A expressão dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, é para falar de toda a terra, de todas as nações, de todos os cantos, de todos os lugares. Os eleitos foram reunidos de todos os lugares. Mas a questão é: foi anjo, literalmente, que veio pegar a gente para levar para o céu, abençoado? O que é que o autor está falando? O que é que o autor está dizendo? Vamos lá. Primeiro, Romanos capítulo de número 10, versículo de número 18, para nós começarmos a entender. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 18. Olha só, abençoado. 16 ao versículo 18. Romanos 10, verso 16
ao versículo de número 18, que diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. As boas novas também. Elson Alves, paz, meu irmão. Opa, Elson, boa noite, meu irmão. Paz. Fique em paz, tenha paz. Preste atenção, Romanos 8, ou Romanos capítulo 10, versículo 6 ao 8 diz: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, ou seja, o evangelho. Pois Isaías diz: mestre, ou soberano, quem creu na nossa mensagem, ou na nossa pregação? Ele disse: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Yahshua. Filme Ghost do outro lado da vida. A palavra de Yahshua. 18. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Ele disse: claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra. Olha aqui, anjos juntando os eleitos. E as suas palavras até os confins do mundo. A palavra mundo aqui não é cosmo, não é aion. A palavra mundo aqui é oikumene, mundo habitado. Significa dizer o quê? Que as boas novas, o evangelho, foi pregado para por toda a terra. Até os confins do mundo. Bate com Mateus 24, 31 ou não bate? Que ele enviaria os seus anjos, os seus mensageiros, para anunciar as boas novas por todo o mundo. Mateus capítulo de número 24, versículo de número 14, se eu não me engano. Mateus 24, 14. Que o evangelho teria que ser pregado, seria levado. Mateus 24, versículo de número 14. Deixa eu ver. Sim, Mateus 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, quem foi que anunciou o evangelho em todo o mundo? Os anjos, meu irmão. Irmão Tom Nelson, os anjos desceram do céu para anunciar o evangelho? Não. A palavra anjos é pega como metáfora para falar de mensageiros. Anjo tinha como função principal ser mensageiros do Criador. Então essa palavra, ela é pega para falar daqueles que anunciavam o evangelho, ou anunciaram o evangelho por todo o mundo, por toda a terra, disse Paulo. O evangelho foi pregado. Então, anjos em Mateus 24 não é ser com asa. Anjo ali é pessoas, é mensageiros que anunciaram o evangelho nos 4 cantos da terra, dos 4 ventos dos céus. Significa em todo o mundo. Você consegue entender essas simples metáforas da Bíblia, irmão? Eu fico com pena de pessoas morrendo aí, angustiadas, assombradas, sabe? Com coisas que não é a verdade. Você foi enganado, meu irmão. Você foi enganado, meu irmão. Quando é que vocês vão acordar dessa amnésia mental? Desse sono mental, dessa loucura mental, e passar a viver a vida? Enquanto tem tempo, daqui a pouco estão todo mundo velho, broco, doente, e vão morrer tudinho, ser sepultado, ou seja, ser lançado no Hades, ser lançado no inferno. Eu tenho uma mensagem aqui, está pronta, sobre essa questão. Meu irmão, é pancada, você não perde por esperar. E aí a pessoa não tem mais tempo. A pessoa diz: não, irmão, agora eu não tenho tempo de viajar, eu não tenho tempo mais de curtir a praia, eu não tenho tempo mais de curtir o cosmo, porque eu estou velho e doente. Se eu tivesse entendido antes essa palavra, olha só. Se eu tivesse dado ouvido a esse rapazinho aí. Se eu tivesse entendido antes. Se eu soubesse. Se alguém tivesse me falado antes, eu era outra pessoa hoje, eu também. Mas dá tempo ainda de viver uma coisinha. Para quem nunca fixou os olhos nas letras das escrituras, aí fica difícil entender. É complicado, meu irmão.
A maioria das pessoas, irmão, não sabe nem ler. A maioria, 90% dos religiosos evangélicos cristãos da nossa nação, 90% não sabem nem ler. E os outros que lêem não sabem, tem nem noção de interpretação. E os outros que sabem ler e interpretar, interpreta de maneira equivocada. E aí a taboca vai rachando aí. A ignorância vai imperando. Muito bem. Outro texto, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 27 e 28. É isso, abençoado. Vamos lá. Aos irmãos da Galácia, Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 27, versículo de número 28. Gálatas 3. Não é Gálatas não, abençoado. Deixa eu ver direitinho aqui. O texto é Colossenses 3. É Colossenses? Ou é Gálatas? Agora eu me encabulei. Colossenses 3, mas no Colossenses 3 não tem 27 e 28. Então vamos lá para Gálatas, para ver se é Gálatas 3, 27 e 28. Vamos lá. É um dos dois. Está parecido. Gálatas capítulo 3, versículo de número 27, versículo de número 28 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Ele disse: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo e Alcha. Ou seja, todos foram reunidos em Cristo. A reunião que Cristo falou em Mateus 24, 31, era reunião para estar em Cristo. Fundir, reunir as pessoas no corpo de Cristo. Depois a reunião seria com Cristo. O encontro depois seria nas nuvens. Primeiro houve o toque, o som da trombeta para anúncio do Evangelho, para reunir os eleitos. Reunir os eleitos em torno de um corpo só. Depois os eleitos se reuniriam, ou seja, se seriam colocados ou levados na mesma condição de Cristo, porque os pastores aqui falam isso para os seus seguidores e eles vão dizer isso quando sair, cruzar as pernas, ou o modelo doar sangue. Eu não entendi muito bem o que o irmão quis colocar, mas tudo bem, está valendo, abençoado do Pai. Outro texto, Colossenses capítulo 1, versículo de número 23. Olha só, abençoado. Colossenses 1 e 23 diz: desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que foi proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse Evangelho é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Significa dizer o quê? Que o Evangelho do Reino, o Evangelho da graça, o Evangelho eterno, é a mesma coisa, irmão. O Evangelho é só um. O Evangelho é só um. Tá? Aí tem o Evangelho de Paulo, que ele disse, Paulo disse, o meu Evangelho. Então é o Evangelho dele. Era outro. Aí tem o Evangelho da circuncisão, é outro. E tem o Evangelho da incircuncisão, é outro. E tem o Evangelho do Reino, é outro. E tem o Evangelho eterno, é outro. E tem o Evangelho da graça. Que diacho de tanto Evangelho é isso? É não, meu irmão, são só nomes, designações para falar da mesma coisa. O Evangelho é só um. O Evangelho foi só um. Foi só um. TJ que não doa sangue. O TJ não doa sangue, abençoado, né? Acho que é mesmo a testemunha de Jeová, né? Foram até no Supremo Tribunal Federal para... olha só a ignorância desses juízes, irmão. Juízes tapados. Juízes idiotas. Pegam um texto de um povo específico e coloca e usa como se fora para todos os povos. Que aberração, meu irmão. Juízes do Supremo. Olha só, irmão. Olá, meu nome é Jesus Silva, sinta-se à vontade, você que entender, pois o irmão Tonel tem o prazer de explicar. Seja bem-vindo, abençoado. Sim, estudei com eles a verdade. Então vamos lá. Então o que é que eu estou colocando? Eu estou colocando que a reunião dos eleitos foi através do Evangelho. Foi.
Então vamos lá. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14 ao versículo de número 19. Olha só, abençoado. Estamos já encerrando, viu, abençoado? Já já nós estamos encerrando. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14 ao versículo de número 19. Diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz, e reconciliar com Yahweh os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vós, ou a vocês que estavam longe, a paz aos que estavam perto. Por meio dele, tanto nós quanto vocês temos acesso ao Pai por um Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Yahweh. Os anjos reuniram todos os eleitos dos quatro cantos do céu. Era o evangelho sendo anunciado em toda a terra. E isso foi uma realidade no primeiro século, não é hoje. Você não está pregando evangelho para ninguém. Você não está anunciando evangelho para salvar ninguém. Você não está anunciando evangelho para reunir ninguém em um corpo, não. E o que é que o Senhor está fazendo, irmão Tonelson? Nós estamos mostrando o que foi o anúncio do Evangelho, o que foi a reunião dos eleitos e o que foi o futuro arrebatamento deles. É isso que nós mostramos. Sim, abençoado. Irmão Tonelson, é isso, Então vamos lá, terceiro. 1 Coríntios 15, 23, 51 e 52. Olha só, abençoado. Quantos textos, hein? 1 Coríntios, capítulo de número 15. Esse capítulo 15 é pesado demais. 1 Coríntios 15, verso 23. Disse assim o 23: mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, ou a primícia. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Essa aqui é a reunião do arrebatamento. Tem a reunião da chamada para o corpo de Cristo. Tinha a reunião que eles se reuniam para edificar-se naquele corpo, e teve a reunião última, que foi o encontro com Cristo nas nuvens, ou nos ares, ou seja, no mesmo lugar onde eles estavam. Como é sutil a aceitação do costume que estudava aí com um abraço do irmão religioso, aceitava toda manipulação, até que tomei uma decisão grande, sim, ponto. A pessoa tem que tomar a sua decisão, irmão. Ou você quer viver na mentira, se enganando a si mesmo, vendo as atrocidades, vendo as mentiras, vendo os enganos, as manipulações desse sistema religioso como um todo, e não faz nada, com medo, por causa da ignorância, por causa do desconhecimento. Mas nós estamos mostrando a verdade para você. Então você tome a sua decisão. Vai querer viver e desfrutar bem daquilo que o Eterno te deu, ou vai querer viver escravizado por homens a vida toda até morrer? O problema é seu. Eu, Otto Nelson Moraes, já me livrei desse engano e dessa mentira. E você? Né? Muito bem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Agora, a reunião com eles, né? 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Yahweh, o próprio mestre descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o mestre nos ares. Aqui, ó. Os ares é aqui que a Bíblia fala. A ambiência respirável, isso é ar do grego. Te enganaram. Nuvens aqui é metáfora para falar da mesma condição de Cristo. Todos foram levados
a mesma condição de Cristo, e assim se encontraram com ele. Todos quem? Todos os eleitos. Tanto os que estavam mortos, quanto os que estavam vivos, disse Shaul. Irmão Tonelson, é para nós encerrarmos, passar a régua e fechar a conta. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, diz: irmãos, quanto à vinda de nosso mestre Yahushua, o Cristo, e a nossa reunião com ele, rogamos a vocês. Aí ele continua discorrendo. Então, Shaul e a congregação, os eleitos, esperavam outra reunião, ou a reunião final com Cristo. Na mensagem, na pregação do Evangelho, os eleitos foram reunidos em um só corpo, tanto de judeus como de gentios. Os anjos foram levados, os anjos foram mandados a recolher ou a juntar os eleitos dos 4 ventos, dos 4 cantos dos céus. Ou seja, de todas as nações, de todas as partes do mundo. Eles foram reunidos. Essa reunião lá no ar, o coisado diz lá, a mentira dos... irmão, não é lá, era onde eles estavam. Na reunião com Cristo, na última reunião com Cristo, que foi com o mestre, ninguém saiu do lugar. A última reunião com Cristo não foi literal. A reunião para fazer parte do corpo de Cristo também não foi literal. A reunião literal com o corpo de Cristo era a reunião local, onde a comunidade que estava em Cristo se reunia para autoedificação. Era a reunião física. Eles se reuniam como igreja. Eu vou repetir. O corpo de Cristo se reunia como igreja, eclésia, que não era eclésia, era comunidade. Eclésia, eu disse na live passada, é um termo político que foi adaptado para o contexto religioso, não tem a ver com religião. Abençoado. Então Cristo reuniu seus eleitos dos 4 ventos, dos 4 cantos do céu. E os anjos foi o que o fizeram. Mas que anjos foi isso? Os mensageiros, aqueles que anunciaram o evangelho na primeira geração. Você não é mensageiro de Cristo, não. Você não é a igreja, não faz parte da igreja de Cristo. Não, você foi enganado. Você não é eleito de Cristo para aquela função, para aquele corpo. Não, você foi enganado. Você não é a noiva. Você não é a igreja. Você não é a esposa. Você não é o eleito. Você não foi arrebatado. Você não foi ressuscitado. Você não foi transformado. Aquela transformação lá que eu digo. Irmão, e o que foi que aconteceu comigo? Então eu sou o quê? Basta para você? Serve para você ser filho do soberano Criador de todas as coisas? Serve? Serve para você? Para mim serve, para mim chega. Só isso já basta. Só ser filho do soberano Criador de todas as coisas. Para mim isso é o suficiente. Eu não preciso de sacerdote, eu não preciso de templos, eu não preciso de mediador, de intercessor, porque eu e o Pai somos um. Diga, repita aí você, na sua casa, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Diga, eu e o Pai somos um. Eu não preciso de mediador, de sacerdote, de templos, de fazer mandingas, de fazer bruxaria, de fazer feitiçaria, de fazer rituais religiosos. Eu não preciso, eu não necessito disso, eu não tenho necessidade nenhuma de nenhum ritual religioso na minha vida. O Pai é suficientemente bom.
tremendo, completo em minha vida. Eu e o Pai somos um. Ô glória! Irmão, acorde para essa verdade, meu irmão. Você que me ouviu, que vai me ouvir, acorde para essa realidade. Vocês foram enganados, meus amigos, meus irmãos, meus parentes. Você que nem me conhece, você foi enganado por um sistema religioso corrupto, ditador, mau, perverso. Não se engane. Não se engane. Essa é a realidade da palavra. Eu já tenho outro tema pronto. O outro tema já está pronto. Olha o livro, olha o meu caderno, irmão. Otto Nelson Moraes, o preterista. Ô glória, abençoado. E aí, nós, a qualquer momento desse, nós iremos discorrer esse outro tema, tá bom? Um grande abraço a vocês, um ótimo final de semana. Que todos tenham um final de semana abençoado, bom, tranquilo, em paz. Viva bem, desfrute da sua vida, irmão. Não, irmão, eu vou para a vigília do Canchanchinha. Não, irmão, eu tenho que ir para a oração das 5 da manhã, do Perna Fina. Da congregação Rabo de Saia. Irmão, vai caçar o que fazer, meu irmão. A facilidade que você está tendo de conhecer a verdade, ainda assim desprezar essa verdade, aí você merece o que você tem. Eu não posso fazer mais nada quanto a isso, irmão. O que eu posso fazer, eu estou fazendo. Mostrar a verdade da Escritura. A decisão é sua. De buscar e viver a verdade. Ou de continuar sendo mais um manipulado. Mais um coitado. Sujeito a domínio, cabresto de homem. Aqui, seu burro. Pá! Espora nas costelas até as horas. Mas nós estamos aqui, livres, libertos. Pelo menos deste cativeiro religioso. Nós nos libertamos. Pelo menos de um. Eu tenho a honra de dizer, eu sou livre do sistema religioso, evangélico, cristão que existe hoje. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.